Deus, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. O salmista Davi diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria a gente poder estar aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Todo mundo de casa? Que bênção, glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 66. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. O Evangelho de João fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas. Logo após você vai encontrar o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 66. Tá, e se você estiver sem Bíblia, você pode aqui acompanhar na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Quem encontrou, diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? João 6, verso 66. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça. Repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. Repreenda toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua palavra. Fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma revelação que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite de uma maneira poderosa. Eu creio que cada pessoa que entrou aqui nessa noite vai receber da parte de Deus uma resposta positiva para a sua oração. Amém? Ouça, eu estava orando e meditando nas Sagradas Escrituras, e o Senhor ministrou algo ao meu coração, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu quero trazer como tema dessa mensagem: é mais difícil uma pessoa se perder do que ser salva. Eu estou dizendo que é mais difícil uma pessoa se perder do que ela ser salva. Em outras palavras, é mais fácil uma pessoa se salvar, é mais fácil uma pessoa ser salva do que ela se perder. Qual é o entendimento que a maioria de nós e a maioria das pessoas que estão no mundo tem? Que é difícil ser salvo. Sim ou não? Você acha que é difícil ser salvo? Muitas vezes a gente tem esse entendimento. Não é fácil ser crente, não é fácil servir a Deus. Só que isso é uma estratégia do inferno, que ele tem colocado na cabeça de muita gente. Porque o que a Bíblia nos mostra, o que a palavra de Deus revela, é que servir a Deus é muito fácil, que ser salvo é muito fácil. Agora,
se perder é muito difícil. É muito difícil uma pessoa se perder. Aí talvez você me pergunta: bispo, mas Jesus disse que o caminho que conduz à perdição, ele é o quê? Ele é largo. O caminho que leva as pessoas ao inferno, ele é o quê? Ele é largo. E Jesus diz que muitas são as pessoas que estão caminhando por esse caminho. De fato, são muitas as pessoas que estão se perdendo. São muitas as pessoas que estão caminhando passos largos para a condenação eterna. Elas estão fazendo o mais difícil. O mais difícil é uma pessoa se perder. O mais difícil é uma pessoa ir para o inferno. E o mais fácil é uma pessoa ser salva. Amém? E eu vou mostrar isso para você. O amor de Deus, ele é como um imã. O amor de Deus é como um imã. Quando você coloca um imã com ferro, ele faz o quê? Ele gruda, sim ou não? E quanto maior o imã, mais atração, mais poder ele tem de puxar, de atrair para ele o material, ali o ferro, mais poder ele tem de atrair. Você sabia que o amor de Deus é como um imã? Ele nos atrai, ele nos puxa para ele. Lá em Jeremias, Deus vai dizer para Jeremias, e serve para mim e para você. Deus diz: com amor te amei e te atraí. Lá em Jeremias 31, Deus disse para Jeremias que com amor Deus amou Jeremias e o atraiu. Então o amor de Deus, ele faz o quê? Ele nos atrai, ele nos puxa para ele, porque nós fomos criados por Deus e para Deus, e sem Deus a gente vai viver incompleto. Então todo dia o amor de Deus está nos puxando. E uma pessoa que não está querendo se render ao amor de Deus, uma pessoa que não está querendo vir para os braços de Deus, ela faz muita força, ela coloca muita energia para não se render a Deus. É muita energia que uma pessoa gasta para não se render ao propósito de salvação. Você sabia disso? A pessoa vai se esforçar o dobro para não se render a esse propósito. É como um pai que tem um filho rebelde, e esse filho rebelde está fugindo do pai, mas o pai ama tanto esse filho, que ele está a todo tempo buscar ter um encontro com esse filho. E esse filho não sabe, mas em todo tempo o pai está protegendo ele. Mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele fugindo do pai, o pai está em todo tempo protegendo e guardando aquele filho e querendo estar com aquele filho. Mas o filho é muito rebelde, e ele não quer esse pai, e ele está fugindo, mas o pai está em todo tempo em busca desse filho para liberar esse amor. Assim é Deus comigo e com você. Assim é Deus para conosco. Irmãos, é difícil uma pessoa resistir ao amor de Deus. É difícil, não é fácil resistir ao amor de Deus. É difícil, por quê? Porque o amor dele nos atrai, o amor dele nos puxa para ele, o amor dele nos leva para ele. A pessoa faz uma força tremenda para resistir ao amor de Deus. Quantos me compreendem? É mais difícil uma pessoa se perder. Aí você pode dizer: não, bispo, é fácil, basta não vir mais à igreja, basta não orar mais, basta não querer saber de Jesus. Mas até para a pessoa fazer isso, abandonar a fé, abandonar a Deus, ela vai fazer uma força tremenda, ela vai gastar muita energia. Por quê? Porque Deus desiste de uma pessoa? Deus desiste de nós? Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. A Bíblia diz que Ele fez o quê? Ele nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para fazer o que com a gente? Para nos salvar. Diga comigo, diga: Jesus Cristo
veio me salvar. Jesus, ele veio para nos salvar. E Jesus fala para Zaqueu, na casa de Zaqueu. O pastor pregou isso aqui domingo. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Está perdido, mas Deus está em busca. Não é as pessoas que estão buscando Deus, não é as pessoas que estão querendo Deus, é Deus que está buscando o pecador, é Deus que está se esforçando para ir atrás do pecador. Jesus fala da parábola da ovelha perdida. O pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha que se perdeu. Houve um esforço daquela ovelha para se perder, mas houve um esforço maior do pastor. O pastor só voltou quando ele encontrou aquela ovelha perdida. E Deus está atrás das ovelhas perdidas. Deus está atrás do pecador. Jesus veio buscar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus está em busca dos pecadores. Jesus está em busca daqueles que se perderam. E por uma pessoa se perder, ela tem que fugir de Jesus. Ela tem que correr de Jesus. Eu não quero Jesus, e Jesus está em busca dela. E Jesus está atrás dela. E não tem um lugar na face da terra que o homem possa se esconder, que Deus não vai encontrar esse homem. Não é fácil se perder. Tem um esforço. Porque quando uma pessoa decide viver longe de Deus, ela vai enfrentar desafios tremendos. Porque longe de Deus a pessoa não tem paz. Uma pessoa sem Deus tem paz, irmãos? Uma pessoa que não quer nada com Deus, a vida dessa pessoa é uma vida de paz? Sim ou não? É difícil ou não é ter uma vida sem paz? Ou é fácil? Diz para mim, é fácil viver sem paz, sem a paz de Deus? Ou é difícil? É difícil. A coisa que o homem mais busca é ter o quê? Ter paz. E principalmente paz com Deus. Não é fácil se perder, porque quando uma pessoa decide viver longe de Deus, essa pessoa, ela já não tem mais o quê? Ela não tem paz, ela não tem alegria. Uma pessoa que decide viver longe de Deus, ela começa a viver obstáculos, ela começa a encontrar obstáculos no caminho. Vocês lembram de Jonas? Quando Jonas decidiu fugir do propósito de Deus, o que ele enfrentou? Tempestade, teve que pagar a viagem para fugir de Deus. Jonas enfrentou turbulência. A vida de Jonas foi um caos. Por quê? Porque Jonas decidiu fugir de Deus. Foi fácil para Jonas, sim ou não? Não foi fácil. Não é fácil. Diga comigo, diga, não é fácil se perder. É fácil se perder? A gente pensa, o diabo coloca na cabeça das pessoas, é mais fácil se perder, é mais fácil ir para o inferno do que ir para o céu. Aí a maioria das pessoas que estão lá fora, elas dizem assim: é difícil demais ser crente, é difícil demais servir Jesus, é difícil demais ir para o céu. É difícil, irmão. Deixa eu dizer para vocês, olha aqui para mim, olha o que a Bíblia diz, para você entender, que a gente é salvo pela fé. Efésios vai dizer isso. Vocês são salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de... é um presente, é um dom, é um presente de Deus. Até a salvação é Deus nos oferecendo, dizendo: eu tenho um presente para você. Quantos querem um presente de Deus nessa noite? E o presente que Deus tem para você é a salvação. E é de graça. Não é pelo esforço humano, não é pela dedicação. É porque eu me dediquei, é porque eu me esforcei, por isso que eu vou para o céu. Não. O que você tem que fazer de esforço humano para ser salvo? Qual é o esforço que você tem que fazer? Nenhum. Só crer. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. O esforço maior, o sacrifício,
na cruz do Calvário, quem foi que fez? Foi Deus. A parte mais difícil, que foi morrer, e morrer puro, sem pecado, para poder levar o pecado da raça humana. Ele fez isso. Ele veio ao mundo, o filho dele não se contaminou, não pecou, e morreu inocente, no lugar do culpado. Pagou o preço. Aquele que não devia nada, resolveu pagar a nossa dívida, para que a gente fosse livre, amém? E na cruz do Calvário, tinha um ladrão, tinha dois, que foram crucificados um de um lado e um do outro. E um disse assim: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. E Jesus disse para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma pessoa que já estava prestes a morrer, mas teve um encontro verdadeiro e se arrependeu, e reconheceu Jesus como rei, e pediu: Jesus, lembra de mim no teu reino, lembra de mim, Senhor. E Jesus disse, porque a mensagem do evangelho que Jesus pregava era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aquele homem agora se arrepende e reconhece Jesus como rei. E Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, sim ou não? A Bíblia mostra que ele foi salvo. E o que ele fez para ser salvo? Só creu. É difícil crer. É difícil confessar. A Bíblia diz em Romanos: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer no teu coração, você será o quê? Salvo. Eu confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus, creio no meu coração e eu sou salvo. Isso é difícil? A salvação é difícil ou é fácil? É fácil. Por que é fácil? Porque eu só preciso crer. Eu só preciso acreditar no sacrifício de Jesus. Agora, eu me perder, a pessoa se perder, é difícil. Por que é difícil? Porque ela vai ter uma luta, ela vai ter que resistir ao amor de Deus, ela vai ter que resistir à bondade de Deus, porque quanto mais ela está fugindo, mais Deus está em busca dela, porque foi isso que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem pecou no jardim do Éden, Deus foi atrás do homem. Deus estava à busca do homem, não que Deus não soubesse onde o homem estava, não que Deus não saiba onde os pecadores estão, não que Deus não sabe aonde os pecadores se encontram, mas é porque Deus quer se revelar para o pecador, mostrando que Ele é um Deus de amor, amém? E Deus disse: Adão, aonde você está? Deus não desistiu de Adão, ainda que Adão havia desobedecido. Adão tentou se esconder, Adão tentou fugir de Deus, Adão tentou se esconder da voz de Deus, mas Deus estava lá, falando com ele. Não é fácil uma pessoa fugir de Deus, não é fácil uma pessoa se perder, porque Deus está falando com ela. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse: eu vou enviar o Consolador, e Ele convencerá o mundo. Ele vai convencer quem? O mundo, todas as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa decidiu se perder, e não é fácil, porque o Espírito Santo está ali convencendo ela, dizendo para ela que aquilo é errado, que aquele é um caminho de perdição, que aquele é um caminho de condenação, que a alma dela, naquele caminho, vai conduzir ela ao inferno. Jesus está em busca do pecador, o Espírito Santo está convencendo o pecador, e o amor de Deus, Deus está amando o pecador, para levar ele ao arrependimento, para levar ele a um conserto. Não é fácil, é difícil se perder. Só que o diabo colocou na cabeça de muita gente que é difícil ser salvo, é difícil ir para o céu. Não, ir para o céu é simples, porque existe coisa melhor do que estar na presença de Deus? Existe coisa melhor do que ter paz com Deus? É fácil demais decidir viver para Ele, entregar a minha vida a Ele,
Porque as pessoas têm uma falsa sensação de quando elas saem da igreja, elas vão ter liberdade. Agora eu posso fazer o que eu quero. Agora eu posso pecar. Mas quando uma pessoa decide viver no pecado, ela se torna escrava do pecado. O pecado escraviza a pessoa. O pecado abre uma porta no mundo espiritual para Satanás e os seus demônios. E a pessoa começa a viver um inferno. A pessoa começa a viver um sofrimento, ainda que tenha prazeres, mas esses prazeres já não preenchem o vazio de Deus. Existe um vazio no coração. É fácil viver com vazio na vida? Não é fácil. Não é fácil ser escravo de Satanás. Não é fácil ser cavalo do capeta, porque é isso que ele faz das pessoas que estão fugindo de Deus. Elas se tornam escravas agora de Satanás. E na presença de Deus a gente é escravo? Não. Na presença de Deus a gente é livre. Então as pessoas que estão se perdendo, estão fazendo o mais difícil, estão indo na contramão, estão resistindo ao amor de Deus. O amor de Deus que quanto mais passa o tempo, Ele mostra que nos ama, amém? Quanto mais passa o tempo, Ele mostra que é conosco. Então não é difícil, meu irmão, servir a Deus. Servir a Deus é a coisa mais fácil, porque eu não preciso fazer sacrifício humano para ser salvo. Jesus já fez. Eu só preciso acreditar. E até para vencer no dia a dia, eu tenho uma ajuda desse Deus maravilhoso, amém? Até nos momentos difíceis, eu tenho uma força dele. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus que me fortalece. Eu tenho um Deus que me dá força. Eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que ainda se eu cair, Ele me levanta e diz: levanta, porque eu sou contigo. Não desiste, não desanima. Eu tenho um Espírito Santo que está intercedendo por mim. Eu tenho Jesus, você tem Jesus. Você tem um Espírito Santo que está intercedendo por você. Então ser salvo é a coisa mais fácil. Mais fácil que existe. Mas tem que ir para a igreja. Irmãos, vir à igreja é algo maravilhoso. Mas tem que dar o dízimo. Irmãos, e quando eu estava lá no mundo, que Satanás roubava, era tudo que eu tinha. Roubava tudo. Acabava com tudo que eu tinha. Roubou a minha paz, roubou a minha alegria, roubou a minha felicidade. Eu estava lembrando esses dias, quando eu estava fugindo de Deus, resistindo, eu estava fazendo o mais difícil. Vivia sonâmbulo, não tinha paz, vivia em pesadelo, era agressivo, vivia um tormento na minha vida. O mais difícil eu estava fazendo, lutando contra o propósito de Deus, fugindo do propósito de Deus, e Deus alertando a minha vida, Deus colocando sinais, Deus colocando avisos, Deus me buscando em todo tempo, em todo momento, não desistindo de mim, não desistindo de nós, porque é assim que Ele faz, amém? É assim que Deus faz. O amor dele é como um imã que nos atrai. O que é mais difícil? Ir para o céu ou ir para o inferno? O que é mais difícil? Ir para o céu é mais difícil? Não. Ir para o céu é mais fácil. A coisa mais fácil é ir para o céu, porque eu não preciso fazer nada, eu só preciso crer em Jesus, porque Jesus me leva, porque Jesus é o caminho. Agora, para me perder, isso é difícil, porque eu vou ter que resistir ao amor de Deus, eu vou ter que fugir de Deus, eu vou ter que ser escravizado pelo pecado, eu vou ter que perder a minha paz, eu vou ter que perder a minha alegria, eu vou ter que lutar contra o plano de Deus. Vai vir tempestade para me tirar dali, vai vir problemas, dificuldade, vai vir situações. Você acha que Deus vai deixar a pessoa ir para o inferno assim, ó? Eu vou. Não,
vai ter impedimento. A pessoa está indo, daqui a pouco tem um problema, tem uma situação. É igual Jonas. Você acha que Deus deixou Jonas fugir? Você acha que Deus deixou Jonas embora? Ah, meu irmão, quando Jonas estava ali dormindo, tranquilo, daqui a pouco veio, rapaz, acorda, o que você está fazendo aí, dormente? Moço, o mundo está acabando, invoca esse Deus seu aí. Aí Jonas disse, vixe, eu já sei o que é Deus. Deus não quer deixar essa viagem continuar, a culpa é minha. A pessoa sabe que os problemas que ela está vivendo, as percas que ela está vivendo na vida, a culpa é dela. E ela sabe que aquilo é um aviso de Deus. Ela está resistindo, ela está lutando. E é difícil, meu irmão. Eu digo para você, não é fácil se perder. A pessoa vai gastar muita força, a pessoa vai gastar muita energia para se perder. Mas é muita mesmo. Porque você acha que é fácil resistir ao amor de Deus? Porque quando Deus nos chama, meu irmão, é tão maravilhoso. Mas para eu dizer não para Deus, eu não quero esse amor. Não vai ser fácil. Porque esse amor nos constrange. Esse amor é maravilhoso. Não vai ser fácil viver uma vida sem paz, sem alegria. É difícil se perder. Mas as pessoas estão fazendo o mais difícil. A maioria das pessoas estão fazendo o mais difícil, que é o quê? Ir para o inferno. Você sabia que o mais difícil é uma pessoa ir para o inferno? É a coisa mais difícil que existe. Não, bispo, é fácil. É fácil viver sem paz? É fácil viver escravizado por Satanás? É fácil? Não é fácil. É difícil. É fácil resistir ao amor de Deus? É fácil dizer não para Deus? Não é fácil. É fácil resistir ao Espírito Santo? Não é fácil. É fácil ver os obstáculos na vida e se desviar continuando indo para o inferno? Não é fácil. Não é fácil. Mas a maioria das pessoas está fazendo o mais difícil, que é irem para o inferno, é se perder. O mais difícil elas estão fazendo. Aí Satanás coloca na cabeça da maioria de nós que o difícil não é para o inferno, é ir para o céu. Aí eu pergunto, qual é a dificuldade para ser salvo? Se quem salva é Jesus, é um presente que Ele te dá, ainda é um presente. Ele chega e diz, olha, toma esse presente, salvação, vida eterna, paz com Deus. Toma esse presente, libertação do domínio do pecado. Toma esse presente, libertação de Satanás. Toma esse presente, vida eterna. Eu pago quanto, Jesus? Eu tenho que fazer o que, Jesus, para ganhar esse presente? Só crer, só receber, só declarar que eu sou filho de Deus. Só crer no coração. A salvação é de graça. É fácil demais. E agora, Jesus, o que é que eu vou fazer? Ele me enche do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai me ajudar. O Espírito Santo vai me conduzir. O Espírito Santo vai ser comigo na caminhada. Agora eu tenho Deus morando dentro de mim para me ajudar. Você tem Deus dentro de você te ajudando. É difícil? É a coisa mais fácil. A coisa mais fácil que existe é uma pessoa ser salva. Mas as pessoas estão fazendo o mais difícil, que é se perder, que é dizer não para Deus, que é resistir ao amor de Deus. Ouça, para a gente orar. Conta-se uma história, e eu queria contar duas histórias. Uma da Ilha dos Sentimentos. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas conta-se uma história que tinha uma ilha que morava todos os sentimentos. E um dia veio uma grande tempestade, e essa tempestade começou a inundar aquela ilha. E todos os sentimentos que ali moravam
decidiu sair da ilha, procurar um lugar para se abrigar. Mas o amor queria ficar um pouquinho mais com aquela ilha. O amor amava tanto aquela ilha que ele queria ficar um pouquinho mais com ela. Só que de repente ele começou a se ver em maus lençóis, começou a se ver afogando, porque a água subiu, foi subindo, subindo. E de repente vem a riqueza, em um barco luxuoso. Aí o amor ali dentro da água começou a gritar: riqueza, me tira da água, me ajuda, riqueza. A riqueza olhou para o amor e falou: ô amor, o meu barco está cheio de ouro, cheio de prata, não vai dar para te levar. E foi embora. Daqui a pouco veio a tristeza e o amor: tristeza, deixa eu entrar no seu barco, me ajuda, tristeza. Aí a tristeza disse: ô amor, eu estou tão triste, eu prefiro ficar sozinho. Pegou o barquinho dele e foi embora. Daqui a pouco veio a vaidade. Aí o amor, vendo a vaidade no seu barco, falou: vaidade, me ajuda, eu estou sem barco. Aí a vaidade disse: ô amor, você está todo molhado, você vai molhar o meu barco, vai sujar o meu barco. Vai dar não, desculpa, viu? E foi embora. Daqui a pouco veio a indiferença no barquinho dela. Aí o amor disse: indiferença, me ajuda. A indiferença fez de conta que nem viu, virou o rosto e indiferentemente foi embora. Daqui a pouco veio um velhinho, e o amor nem percebeu. O velhinho encostou com o barco e disse: amor, sobe aqui, eu te ajudo. E o amor ficou feliz, porque ele já estava quase morrendo afogado. Então o velhinho foi, levou o amor até uma montanha muito alta, onde estavam todos os sentimentos ali. Só que o amor esqueceu de perguntar quem era esse velhinho. E ele então perguntou a sabedoria: sabedoria, eu nem perguntei quem era aquele velhinho que me salvou, aquele velhinho que me ajudou. Aí a sabedoria disse: amor, o nome daquele velhinho é o tempo, porque só o tempo é capaz de valorizar um grande amor. E quanto mais passa o tempo, mais Deus prova que nos ama. Quanto mais tempo passa, mais Ele mostra o seu amor para conosco. Quanto mais tempo passa, mais Deus nos ama. Não existe um dia que Deus deixou de nos amar. Não existe um dia que Deus se esqueceu de nós. E no dia que o pecador se arrepende e entrega a vida a Jesus, a festa no céu. A festa no céu, a alegria nos céus. Amém? É mais difícil uma pessoa se perder do que ela ser? É mais difícil ir para o inferno do que ir para o céu. Ir para o céu é difícil, irmão? Sim ou não? Você pensava que era difícil, mas hoje você está vendo que ir para o céu é o quê? É fácil. Difícil é se perder. Difícil é ir para o inferno. Porque é ou não é difícil viver sem paz? É como um peixe rebelde que diz assim: hoje eu vou decidir ser livre, não vou mais viver dentro d'água. Aí o peixe vai e pula para fora e quer viver na terra. É fácil para um peixe viver fora d'água? Sim ou não? Ele começa a se debater, ele começa a buscar por ar, e tenta, e até que chega a hora que ele morre. Se ele não voltar para a água, o que vai acontecer com o peixe? Ele vai morrer. Uma pessoa que decide viver longe de Deus é como um peixe querendo viver fora d'água. Ela está cada dia mais se matando, ela está cada dia mais perdendo o propósito da vida, ela está cada dia mais resistindo o amor e a graça de Deus. O lugar que Deus criou nós para viver foi na sua presença, e longe da presença de Deus é só perdição. Não tem paz, não tem alegria. Não pensa você que é fácil viver longe de Deus, é difícil. E uma pessoa que vai para o inferno, ela está fazendo o mais difícil. O mais difícil ela está fazendo, e o mais fácil ela está deixando de fazer, que é se voltar para Deus de todo o coração. Como eu falei para a gente orar a última história,
para você entender. Conta-se que um homem muito perigoso ficou preso. Ele fez algo muito ruim. E havia uma pena de morte para aquele homem. E aquele homem estava condenado à morte. Só que um dia antes dele morrer, o seu irmão, que trabalhava no palácio ali do rei, fez um ato de bondade tão grande, que salvou a vida do rei. O seu irmão, que era um homem direito, um homem honesto, ele salvou a vida do rei, dando a sua vida. O rei ia comer uma comida envenenada, então ele disse: rei, não coma essa comida está envenenada. E o rei disse: não, meu filho, não está envenenada. E para mostrar para o rei, para que o rei não comesse aquela comida, porque o rei iria morrer, ele comeu a comida no lugar do rei e acabou morrendo. Aquele homem salvou a vida do rei. E agora o rei não podia mais fazer nada por ele, porque ele estava morto. O rei resolveu fazer algum ato de bondade para com a família daquele homem. E aquele homem só tinha o seu irmão, que estava preso, e no outro dia iria ser condenado à morte. E o rei então decide se disfarçar de pastor para presentear aquele homem. O rei então, vestido de pastor, foi até a cela com o perdão, para dar o perdão àquele homem. O rei ia dizer para ele: olha, seu irmão foi bom comigo, eu quero hoje lhe perdoar, você não vai mais morrer, você vai poder viver livre a sua vida, porque agora você já não tem mais ninguém da sua família, mas você vai poder viver livre. E quando o rei chegou lá, disfarçado de pastor, para não mostrar que era o rei, aquele homem ficou bravo. Aquele homem estava revoltado com a vida, porque ele sabia que iria morrer. E ele, pensando que era um pastor, que iria pregar um sermão para ele, disse: eu não quero saber de nada, saia daqui. E o rei, vestido de pastor, disse: mas eu tenho algo bom para lhe oferecer. Ele disse: eu não quero nada, eu não quero. E o rei insistiu, mas ele não quis, ao ponto de estar violento, ao ponto de querer fazer mal ao rei. O rei, temendo, foi-se embora. Então um dos guardas que estavam ali disse: rapaz, mas que coração duro que você tem, que coração de pedra é o seu. Esse homem que estava aí vestido de pastor era o rei, e ele veio lhe perdoar. Ele veio lhe dar absolvição de todos os seus erros, porque ele nunca imaginou, ele nunca passou na cabeça que ele poderia ser perdoado. No outro dia, ele estava prestes a morrer, e ele disse: eu quero falar algo antes de morrer. Eu quero dizer que eu estou morrendo, não é pelos pecados, pelos crimes que eu cometi. Hoje, eu estou morrendo, porque eu recusei o perdão do rei. Hoje eu estou morrendo, porque eu recusei a liberdade. E quantas pessoas estão indo para o inferno, porque estão recusando o amor de Deus. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, vivendo longe de Deus, porque estão recusando o perdão de Deus, porque estão recusando o amor de Deus. O mais difícil para uma pessoa é se perder. E lamentavelmente, a maioria das pessoas estão caminhando passos largos. A maioria das pessoas estão se perdendo, fazendo o mais difícil que existe, vivendo longe de Deus e do seu amor. E o mais fácil que existe, você está fazendo nessa noite, amém? Se voltando para Deus de todo o coração. Não resiste ao amor de Deus. Deus te ama, Deus me ama, e Ele quer nos salvar. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e entregar sua vida para Ele. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer para você: a coisa mais fácil que existe é a salvação de Deus. É um presente, eu nem mereço, você nem merece, mas mesmo assim Ele quer nos perdoar e nos salvar. Com os seus olhos fechados, eu queria que você fizesse uma reflexão nessa mensagem. O texto que nós lemos
diz que muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram. Muitos dos discípulos de Jesus desistiram dele. E Jesus perguntou para Pedro e os outros discípulos: vocês também não querem ir embora? Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Só em Jesus a palavra de vida eterna. Só em Jesus a vida. Só em Jesus a alegria. Viver longe de Deus é viver a maior frustração da vida. Viver longe do amor de Deus é viver um tormento. É viver se esforçando cada dia para resistir às palavras de vida eterna. Ele enviou o seu Filho, Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou a nós para dizer para você: o caminho mais fácil é o caminho da salvação, mas é estreito, bispo, mas é a conta para você passar. É estreito, mas é o caminho mais fácil que conduz à salvação, que é Jesus Cristo. O caminho que leva à perdição é difícil. A coisa mais difícil é se perder. A coisa mais difícil é viver longe de Deus. E quantas são as pessoas que estão fazendo o mais difícil, que estão lutando contra o projeto de Deus, que estão dizendo não para a salvação. O mais difícil, fugindo do amor de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: continue firme na fé. Esse é o caminho mais fácil que tem, e esse é o melhor caminho que existe. É o caminho da salvação. Com seus olhos fechados, se renda a Ele de todo o coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Essa noite o Senhor Jesus está te chamando. Essa noite é a noite que o Senhor quer nos salvar. E você que está aqui nessa noite, talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor.
fazendo mais difícil, lutando contra o amor de Deus. Se talvez nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, se nessa noite você quer receber Jesus como seu Salvador, ou até mesmo reconciliar, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você nessa noite quer sair daqui convicto da sua salvação, se nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui diante do altar para eu poder orar por você. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor está te chamando nessa noite. Venha diante do altar, se você quer tomar essa decisão. Você que está desviado, você que está afastado, ou você que nunca entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso nessa noite, saia do seu lugar, venha aqui, porque eu vou orar por você. Eu vou orar pedindo ao Senhor que venha selar a tua vida, pedindo ao Senhor que venha te ajudar nessa caminhada. Se você deseja, vem aqui que eu vou orar por você. Aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados, diga assim comigo, diga: meu Deus, nessa noite eu vi que é fácil ser salvo. Diga: Deus, eu não preciso fazer nada, eu só preciso crer no teu Filho amado. Diga: meu Deus, quão difícil é caminhar passos largos para a perdição. Diga: meu Deus, nessa noite eu aprendi que é mais difícil se perder do que ser salvo. Diga: Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família, que está fazendo mais difícil, longe do Senhor. Diga: Senhor, perdoa os seus pecados, liberta a minha casa, a minha família. Diga: Deus, salva a minha família. Diga: porque eu tomo posse da palavra que Paulo liberou: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Diga: eu creio, Senhor, na tua palavra. Diga: eu creio que eu sou salvo. Diga: eu creio que a minha família vai ser salva. Diga: Senhor, que a partir de hoje eu venha viver a tua salvação na minha casa, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Só você que entregou sua vida para Jesus, aplaude e glorifica o nome dele. Aleluia. Ainda em pé, querido.